Uma vez que a gente já fez, então, né, já estabeleceu todas as interações entre os elementos do sistema e dos elementos do sistema com o entorno dele, a gente pode, então, passar tranquilamente aos diagramas de corpo livre para cada um dos nossos elementos do sistema. E aí, né, daí para frente, feitos esses diagramas de corpo livre, o procedimento é igual à resolução de um problema de segunda lei. Com um detalhe, a gente vai usar a terceira lei para estabelecer uma conexão entre esses dois sistemas, tá? Entre esses dois objetos que estão interagindo entre si. Tá? Então, vamos voltar ao nosso exemplo da caixa, do homem empurrando o caixote. Tá? Já defini quem é meu sistema, é tudo que está dentro dessa linha vermelha. O que está fora é entorno. Então, faço meu diagrama de interações, uma bolotinha para cada elemento do meu sistema, os elementos do meu sistema envolvidos em uma caixinha, os elementos do entorno fora da caixinha que define o sistema e estabeleço as interações entre eles. Estabelecidas as interações, faço uma linha pontilhada, uma linha em volta de cada um, né? Sei que no diagrama de corpo livre para a pessoa vai ter que ter 4 forças e no diagrama de corpo livre do caixote vai ter que ter também 4 forças. Né? Então, vamos agora então, passar aos diagramas de corpo livre. Primeiro que eu vou fazer, posso fazer qualquer um deles, não tem problema. Vou escolher fazer o do caixote. Não porque é mais simples, mas porque eu quero. Tá? Primeira coisa, agora eu vou fazer um diagrama de corpo livre, um diagrama de forças. Tenho que desenhar um sistema de coordenadas. Tá? No caso aqui, né, vou colocar o sistema de coordenadas com eixo x paralelo ao solo e eixo y perpendicular ao solo. Até porque eu só tenho forças que são paralelas ao solo ou perpendiculares a ele. Tá? Então, de novo, a escolha do nosso sistema de coordenadas tem a ver com as forças que estão agindo sobre cada um deles. A gente vai olhar sobre como é que cada força está agindo sobre os meus elementos do sistema e decidir qual é o melhor sistema de coordenadas ali. Bom, agora eu coloco as forças agindo sobre o caixote. Primeira força, a força gravitacional. E aí, quando eu estiver fazendo esse meu diagrama de corpo livre aqui, meu diagrama de forças, eu posso até marcar que eu já coloquei a força gravitacional, a interação através da força gravitacional do caixote com a Terra. Para dizer, olha, já coloquei essa força. Próxima força, a força normal que o solo exerce sobre o caixote. Outra força que age sobre o meu caixote, a força que a pessoa exerce sobre ele, ou seja, um empurrão. Tá? O caixote sofre um empurrão no sentido de x crescente. Tá? E, finalmente, tem a força de atrito. A força de atrito, nós não estudamos ainda em detalhe a força de atrito, mas ela vai ser uma força que vai tender a impedir o movimento da superfície debaixo do caixote relativa ao solo. Então, se o caixote quer se mover com relação ao solo para a direita, tá certo? A força de atrito vai agir para a esquerda. Tá? Então, essa aqui é a força de atrito que o solo exerce sobre o caixote. Pronto, tem o diagrama de forças aqui, o diagrama de corpo livre para o caixote. Ao lado desse diagrama de corpo livre, eu vou colocar o diagrama de corpo livre para a pessoa. Tá? Depois, é claro, de colocar a aceleração que essa caixa vai sofrer. Agora eu vou fazer o diagrama de corpo livre para a pessoa.
né? Começo desenhando o meu sistema de coordenadas e isso é importantíssimo. Sempre tem que desenhar um sistema de coordenadas, tá? Coloco a força gravitacional que age sobre a pessoa. Posso até vir aqui depois e marcar com um xizinho. Já coloquei a força gravitacional. Coloco a força normal que o solo aplica sobre a pessoa, que vai estar apontando para cima. Posso também fazer um xizinho aqui na força normal agindo sobre a pessoa. A força que o caixote exerce sobre a pessoa, né? Porque a pessoa empurra o caixote empurra de volta. Se a pessoa está empurrando o caixote para a direita, a força que o caixote vai exercer vai estar apontando para a esquerda. Posso também botar um outro xizinho aqui. E a última força é força de atrito. O pé do homem quer deslizar, mas o atrito não deixa, ele quer deslizar para trás. A força que vai impedir esse movimento de deslizamento do pé do homem para trás, se o chão não tivesse atrito, é justamente o atrito. E se o pé quer ir para trás, a força de atrito vai ter que agir para frente. Tá? Vai ter que agir, então, no sentido positivo do eixo X. Fiz os dois diagramas de corpo livre. Próximo passo. Eu vou colocar a aceleração. A aceleração da pessoa, em princípio, é a mesma do caixote. Tá? Toda aceleração, se ela estiver empurrando sem perder contato, né? A gente está supondo isso. Tacitamente, nós estamos supondo isso. Ela vai, então, empurrar a caixa e vai tentar acelerar com a mesma aceleração da caixa. E agora, eu estabeleço quem são os pares de ação e reação entre os elementos do meu sistema. Tá? Para isso, eu coloco os dois diagramas de corpo livre, um do lado do outro. Tá? E agora, eu lembro, né, quem são os diagramas de corpo, quem são os diagramas de corpo livre? Quem são os pares ação-reação nessa brincadeira? Né? Não é força gravitacional. Força gravitacional não é um par ação-reação. Por quê? Porque a força gravitacional que a Terra exerce sobre a pessoa ou sobre o caixote vai ter uma força de módulo igual, mas em sentido oposto agindo sobre a Terra. O homem e o caixote vão atrair a Terra com uma força gravitacional de igual módulo, mas Terra não é parte do meu sistema. Não, tá? São elementos diferentes, então não é um par ação-reação. Por quê? Porque a força que a Terra sofre por influência do homem ou do caixote não entra no sistema. Tá? Não é parte do meu sistema. A normal também não é as normais aqui não são pares ação-reação, até porque estão agindo sobre elementos diferentes do meu sistema, mas são uma reação do contato, da força que o homem e o caixote exercem quando entram em contato com o solo, quando estão em contato com o solo, mas o solo também não é parte do meu sistema. Então, esse cara daqui, né, não é essas normais não são forças de ação e reação. Força de atrito também não é para ação-reação. Estão agindo entre elementos diferentes do meu sistema, mas elas são uma reação à interação tanto do homem quanto do caixote com o solo. E o solo não é parte do sistema. Quem é que é para ação-reação nesse caso aqui? É a força que a pessoa exerce sobre o caixote e a força que o caixote exerce de volta sobre a pessoa. Ou seja, meus pares ação-reação vão ser forças, né, que estão agindo, que são originárias da interação dos elementos que estão dentro do sistema, e não dos elementos do sistema com o que tiver fora dele, aí no entorno. Tá? Então, a força de empurrão aqui
né? Eu pego esses dois caras aqui, ligo por uma linha também e escrevo a terceira lei de Newton, tá? Por quê? Porque quando eu for fazer, fazer o meu, quando eu for fazer, resolver agora o meu problema, né? Escrever as somas de força aqui e tal, vou ter um sistema de duas equações a duas incógnitas aqui, duas equações a duas incógnitas aqui. Eu não conheço esse cara individualmente, não conheço esse cara individualmente, mas eu sei que eles estão ligados por essa relação aqui. Isso vai permitir que eu resolva o meu sistema, os meus dois sistemas ali de duas equações a duas incógnitas cada um. Tá? Ou seja, pego, escrevo a segunda lei de Newton para cada um desses elementos aqui do sistema e resolvo, né, esses dois sistemas de equações aqui separadamente, usando o vínculo criado pela terceira lei de Newton, né, para resolver o meu problema. Ok? Então, basicamente, é isso daí que a gente precisa fazer para resolver problemas de terceira lei. Parece um procedimento bastante longo, mas não é um procedimento tão longo, por quê? Porque com a prática a coisa fica mais fácil. Então tem que resolver vários problemas com terceira lei de Newton mesmo, tá certo? Vai ter que resolver vários. Cuidado, eu recomendo sempre que se faça isso, por quê? Porque problemas de terceira lei podem ser bastante traiçoeiros. Vocês vão ver problemas em que deixa eu ver aqui, centrar na câmera. Você tem uma caixa com outra por cima e uma das caixas está presa a uma parede e a outra caixa desliza puxada por uma corda, por exemplo. Tá? Isso é um problema clássico e vai aparecer para vocês. A grande questão é, não importa se o seu problema é bastante complexo. Fazer o diagrama de interações para depois fazer o diagrama de forças vai simplificar bastante o problema e vai evitar que você esqueça de colocar determinadas forças ali nos seus diagramas de forças, nos seus diagramas de corpo livre. Tá? É isso.